Vamos lá. Bom dia, Ah, tarde ou noite, apareceu. ou madrugada. Sejam todos bem-vindos ao nosso Renalcast, o primeiro podcast 100% renal, dos apresentadores aos temas. E como esse é nosso episódio piloto, nós vamos começar falando sobre os apresentadores. E aí, direto de Pernambuco, temos a nossa nutricionista renal, a Gabi. E aí, Gabi, tudo bom contigo? Oi, Arthur. Tudo bem, sim, com você? Tudo tranquilo. Gabi, fala um pouquinho de você pra gente. Se Oi, apresente pro nosso pessoal. público. Oi, pessoal. Meu nome é Gabi. Eu tenho 25 anos e falar um pouquinho aqui da minha vida rapidinho com vocês, contar como é que eu vim parar nesse mundo de renal. Desde que eu nasci, eu já nasci com a doença renal e aí foi descoberto logo na ultrassom, quando faz na mãe ainda, né, na gestação. E aí descobriu que os rins eram elevados, descobriram a doença policística recessiva, que no caso não foi nem do meu pai, nem da minha mãe, não tinha na família, foi uma alteração no gene. Então, desde que eu nasci, eu estou caminhando aí nessa vida de renal, já passei por 2 transplantes e no momento agora estou em hemodiálise. Olha só que coisa, hein, Gabi? Você, desde cedo, já experimentando essa nossa vida de hemodiálise, né? Isso. Gabi, conta pra mim, então. E você se tornou nutricionista? Sim, logo quando eu entrei na hemodiálise, era um ano de prestar vestibular, né? E aí eu prestei vestibular para nutrição, passei com 3 meses de hemodiálise, eu iniciei a faculdade, a universidade, entrei na universidade. E aí, depois de 4 anos, no meio da universidade, ainda fiz um transplante, né? Depois perdi, mas aí consegui terminar no tempo que era para terminar, em 4 anos, e eu sou formada como nutricionista clínica esportiva e também atendo pacientes renais aqui da minha cidade, região Olha, perto olha também. só, então a gente pode ter certeza que vai ter bastante dica legal de nutrição, né? Com certeza, a gente quer abrir aqui, né, para todo o público renal aí, para que eles possam estar tirando a dúvida também. Sim, isso aí. E essa é a ideia do podcast, realmente, servir como um grande tira-dúvidas e com interação de todos. Mas então, Gabi, falando mais um pouquinho sobre você aí, conta aí de onde você é. Sou aqui de Pernambuco, sou de Vitória de Santo Antão, a cidade vizinha à capital, e acho que é isso. Ah, legal, legal. Bom, pra quem não me conhece, porque eu acho que a maioria. Você é mais famosa, você já tá no Instagram. Aliás, Oh, que faça o isso. seu Instagram. Se eu tenho o Instagram, que é o @decidi.viver, que foi onde eu criei para estar aí falando um pouquinho dessa vida de renal, né? E estar inspirando outras pessoas para dizer que a hemodiálise não é o fim, né? Porque eu acho que você, Arthur, já deve ter passado por isso, que logo quando a gente entra na hemodiálise, fazem um bicho, né? A gente pensa que vai entrar lá, vai morrer e vai dar tudo errado. E com o passar do Ah, tempo, a é gente bem por descobre aí. que não é assim, né? A É gente descobre bem que por dá para aí. viver. Bem por aí. O primeiro choque é literalmente uma porrada na cara, né? Pra É, com derrubar. certeza. Aliás, o seu Instagram é muito legal, tem muita dica legal, tem uma vibe muito positiva. Que Isso é, bom isso que é muito você gosta. importante. É outra coisa que a gente vai querer frisar bastante aqui no podcast, é isso, mostrar que dá pra viver e ter uma vibe positiva na vida. Nada de desistir, galera. Com certeza. Mas me fala aí, Arthur, um pouquinho da tua Bom, história. vamos lá. Eu tenho 13 anos de diálise, atualmente fazendo HDF, que é uma tecnologia um pouquinho mais nova. Meu nome é Arthur Neto, basicamente, também estou no Instagram como Arthur Neto com dois T's. E eu estava também na faculdade. Aliás, eu estava na faculdade quando aconteceu isso, quando eu fiquei renal crônico. E literalmente, faculdade de Direito, aliás. E literalmente é uma porrada e tanto, é bem difícil de se administrar. Mas é como você falou, Gabi, a princípio pinta um monstro quase que invencível, né? Como você nunca mais vai poder tomar um copo d'água sequer. Como se a partir de Verdade. agora sua vida vai ser terrível. Mas aí, como tudo, você vai vendo que o monstro não é tão feio quanto pintaram. Que a coisa é bem administrável, é bem tranquila. É bem tranquila. Com certeza.
E aí E a surgiu essa questão tá mais, a questão tá mais na nossa mente, né? Saber trabalhar com a mente. sim, o lado psicológico, eu diria que é É, 90%. A máquina está ali fazendo os 10% dela, mas a cabeça é responsável por tudo, principalmente pela nossa disciplina, né? E verdade. falando em disciplina, olha que ideia legal. Quando surgiu a ideia do podcast, que eu te procurei, falei, vamos fazer um podcast para ajudar a galera e tal, porque é importante. E aí que eu quero chegar nesse ponto para falar o seguinte: o podcast vai ser muito importante ter a participação de todo mundo que está ouvindo ou assistindo, independente do canal que for. Nós vamos ter um Instagram do podcast, o Renalcast. Nós vamos ter um Twitter e vamos ter um e-mail. Então vocês podem mandar pergunta, sugestão, crítica, elogio. Só não mandem ofensas, por favor. Pelo menos não por enquanto. Depois pode mandar também. Com vocês todos. E a nossa ideia, além disso tudo, além das dicas que nós vamos dar na área de nutrição e na área legal, nós vamos querer a participação de vocês. Com certeza nós queremos mais renais participando, contando experiências de vida, contando o que fazem nas horas vagas, com o que trabalham. O que comem nós mais ou menos já sabemos, né, Gabi? Aí Com já não tem muito certeza. o que. Não Tem tem muito muito, segredão. não tem muito segredo. Mas por isso que nós estamos com você aqui. Mas então, Gabi, vamos começar dando uma dica legal de nutrição pra galera. Um dos nossos piores inimigos, um dos nossos maiores vilões, que você deve escutar bastante sobre ele. O nosso temido amigo. Amigo não, nosso temido inimigo Meu potássio. potássio, ô O meu que você querido tem a falar potássio. sobre esse nosso inimigo terrível? O potássio, eu acho que muitas pessoas já sabem o que em excesso ele pode causar, né? O potássio alto, ele pode dar problemas aí até chegar para ter paradas cardíacas, né? E na hemodiálise a gente sabe que a gente tem que controlar potássio porque a gente não tem mais rim, acaba não filtrando. E o potássio ele sai na máquina quase 100%, mas não quer dizer que isso vai fazer com que a gente coma de tudo. A gente tem que controlar também. Então, a dica que eu dou para diminuir o potássio é que você escalde. Eu conheço muita gente que não escalda os alimentos e tem que fazer controle de potássio só porque não escalda os alimentos. Tá entendendo, Arthur, o que eu tô dizendo? Tô entendendo sim, Gabi. E isso é uma Porque, dica muito importante é, mesmo, porque eu já vi casos de pacientes que chegaram na clínica arrastados por conta de potássio. isso. Chegou ali batendo na trave, quase que dando aquele último adeus. Por exemplo, se a pessoa começa a escaldar os legumes, inhame, vamos dizer assim, as verduras, vai ter mais uma liberdade de comer uma fruta, digamos. Por exemplo, eu costumo comer muito inhame, não sei se tem aí, acho que tem, né? Que é o cará, o famoso cará. Só um pequeno parênteses. Ela falou, não tem aí porque eu esqueci de falar isso, eu sou direto aqui de São Paulo, nós estamos uma parceria Sudeste e Nordeste fazendo esse E podcast. são totalmente diferentes, assim, né? A questão de alimentação, essas coisas, por isso que eu sempre pergunto. Mas tem sim, temos inhame. Aí, por exemplo, vamos escaldar o inhame, eu escaldo em 2 águas, às vezes em 3 águas, dependendo se ele for mais durinho, né? Tem uns que fica mole rápido. E aí, naquela primeira água, já sai, vamos dizer, 50% de potássio. Na segunda água, sai 25%. E na terceira água, eu uso para já cozinhar o alimento. Então, se eu faço esse controle de estar escaldando os alimentos, eu vou ter a liberdade de estar comendo uma fruta crua. Porque eu já vi gente escaldando fruta e não tem necessidade de estar escaldando fruta porque até o sabor não fica tão bom. Pô, Gabi, eu vou Então, te falar que eu sou um desses. Eu que costumo escalda as frutas, escaldar maçã e pera. não Mas precisa, eu, maçã é baixíssima em potássio. mas eu vou te falar que é por gosto pessoal. Gosto, né? Por É questão dela gosto. cozida que você gosta, Eu então. gosto dela cozida, justamente. Mas eu vou te falar, essa é uma dica importante, justamente o que você falou, porque te permite a comer uma fruta, Isso. que tem um potássio um pouquinho mais elevado. De repente, Isso. uma laranja, uma fatia de abacaxi, algo do tipo, imagino eu, né? Uhum. Eu, por exemplo,
eu balanceio bem essa questão de fruta. Eu consumo 3 frutas no dia. Normalmente é uma banana, mamão, Caramba, eu melão. diria que agora você acabou de causar inveja em grande parte do pessoal que está ouvindo. Três E porções de olha fruta que no dia 3 porções de bastante. fruta. Porém, como eu controlo minha alimentação em outras coisas, que é escaldar feijão, escaldar inhame, escaldar o resto das coisas, eu consigo comer as 3 frutas no dia, tá entendendo? Por Entendi, isso entendi que sim. é bom regular a dieta para você, porque a coisa que eu mais gosto é fruta. Ó, você não pode me oferecer tudo, me oferecer uma fruta, eu prefiro uma fruta. Olha, Por eu isso que eu. vou contar um pequeno segredo a você. Eu, na clínica, eu levo uma marmita de frutas. Com 4 Eu porçãozinhas de sei. fruta ali, porque eu sinto muita falta de fruta. Mas começar a Aham. seguir essa dica aí para pôr no meu dia a dia uma porção a mais de fruta aí. E sabe o que é legal? Porque eu também gosto de comer, antes de ir para a diálise, uma fruta. Normalmente eu como a que é mais rica em potássio, que não dá para comer sempre, né? Vamos dizer, uma goiaba, um kiwi, são frutas que eu gosto. E aí eu gosto de comer antes da diálise, porque eu sei que quando eu vou para a máquina, vai dar tempo o organismo absorver, digerir, né? E vai dar tempo de tirar lá o potássio da máquina. Então a dica que eu dou também é você consumir essas frutas 2 horas antes da diálise acabar, para aí estar tendo tempo de digestão e absorção lá do potássio pela máquina. Aliás, Gabi, aproveitando que nós estamos aqui meio que num sem pauta, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre caldo de cana. Nós aqui, principalmente da região sudeste, eu não sei como é que é aí em Pernambuco, mas aqui E também nós é a adoramos uma terra da feira. cana aqui, viu? Então, nós adoramos uma feira, comer um pastel e tomar um caldo de cana. Mas eu sei que o caldo de cana é daqueles nossos inimigos do potássio. Isso, Tem que tomar com num dia que vá certeza. fazer diálise, ou logo depois, né? Ou logo depois não, né? Tomar Não, e depois fazer não. diálise, ou um dia antes da diálise. Eu costumo dizer que essas coisas que tem mais potássio é bom tomar antes mesmo da diálise, porque a gente não sabe como é que está o nível de potássio no sangue. Se, por exemplo, você vai fazer diálise amanhã, no final da tarde, e você quer comer uma fruta rica em potássio hoje à noite, eu já não indicaria comer. Eu indicaria que você comesse amanhã perto de meio-dia, para ir depois ir para a diálise. Porque possa ser que teu potássio já esteja alto agora, por tu ter comido alguma coisa antes, entendeu? E aí é Sim, melhor sim. deixar E aí pode para. dar ruim, né? Pode dar ruim, chegar, ter a madrugada todinha ainda para passar, tem muito tempo. Então, quanto mais próximo da diálise, melhor. Vou te falar que Ah, eu tenho uma dica secreta sobre potássio, mas eu não vou revelar ainda. não Vai ficar acredito. pros, vai ficar para os próximos podcasts, porque é uma dica que vai revolucionar a médica, um segredo para segurar o potássio. Mas Ah, está guardado as 7 chaves. Eu vou perguntar se eu posso revelar esse segredo a todos, porque é um segredo muito tenso, mas que controla o potássio. eu já quero. Tá vendo, né? Por isso, vamos deixar para Já quero. suspense para o próximo episódio, para o Nem próximo eu tô sabendo podcast. desse segredo, eu tô querendo também. Já mantendo assim o suspense em alta. Falando em suspense, mais uma vez eu vou frisar bem a ideia de participação dos nossos ouvintes, para que surgiram pautas, deem sugestões, mandem perguntas, isso é muito legal. Vocês podem mandar pergunta tanto de nutrição quanto pergunta legal, perguntas sobre direitos, sobre benefícios, podem mandar ou no Instagram da Gabi, que é o @decidirviver, certo, Gabi? Acho que é Decidi ponto viver. @decidir.viver. Isso. Ou no meu, @Arthur Neto com 2 T's, ou no do podcast, Renalcast. Podem mandar direto lá também. Enfim, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. A ser renal crônico tem suas vantagens. Você sabia disso, Gabi? Ou sabia, tô precisando aprender mais aí para estar utilizando. E uma das vantagens é quando você vai no cinema, sabia? Você nunca Não, precisa sair para ir no banheiro no meio do sério? filme. Ah, essa é boa. É sempre uma vantagem. Você não É, precisa. essa é É, boa. tem que levar com bom humor também. Enfim, pessoal, eu vou dar uma dica agora, uma dica legal para vocês. É importante que. Isso é muito importante, aliás, porque a maioria dos renais crônicos acaba usando o transporte público. E é um direito nosso. Nós temos direito ao transporte público.
Isso é uma legislação federal com respaldo em legislações municipais. E aí cada estado tem o seu passo a passo a seguir. Então eu vou ver se não consigo disponibilizar isso no próprio Instagram do podcast, um passo a passo aí para facilitar para a galera como conseguir. Mas aqui em São Paulo é pela SP Trans, é bem tranquilo, não tem muita dificuldade. No Rio, eu esqueci agora o nome do programa, mas também é bem tranquilo. Porque é importante, pessoal, que vocês saibam e ir atrás do direito que vocês têm, principalmente nessa área da saúde. Também direito a medicamentos. Aliás, essa é outra ideia que o podcast vai trabalhar bastante. Nós queremos saber, tá faltando medicamento na sua cidade? Fala pra gente colocar a boca no trombone. Vamos fazer barulho, vamos reclamar. E acontece bastante, né, Gabi? Verdade. Medicamento é uma coisa importante que mais falta aqui. Eu não sei como é que tá aí em Pernambuco, mas olha, vou te falar que ano passado nós passamos aqui em São Paulo pelo menos meio ano sem Renagel, sem Emax, muito complicado para paciente transplantado, então faltando remédio básico de transplante. Foi um período bem tumultuado ano passado. Esse ano, até Espero que agora, com melhore, né? poucos dias, né, tá funcionando. Espero que melhore. Vai melhorar, pode ter certeza. E agora vamos fazer barulho. O podcast está aí para isso também. Com certeza. Eu acho que tivemos um pequeno probleminha de sinal. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, Gabi, quiser mandar um recado aí para a gente encerrar, quiser falar um pouquinho sobre a ideia do podcast. É isso mesmo que você falou, Arthur. A gente espera a colaboração aí de todos, a participação, para que a gente possa estar falando mais sobre essa vida de renal, falando as coisas boas que existem, né? Não só as ruins, e que a gente possa estar ajudando uns aos outros para entender que dá para viver, né? E é isso mesmo. E como dá, né, Gabi? São quantos anos que você faz entre transplantes e diálise? 25 anos, né? Você praticamente você nasceu já renal, Sim, né? eu tenho 25 anos hoje, foi minha vida toda. Eu passei 10 anos no conservador, 5 anos com o primeiro transplante, aí entrei Ali, na hemodiálise. aliás, isso é um ponto interessante que você falou agora. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Vou adiar um pouquinho o final do nosso podcast, vai ganhar. Comecei em pauta mesmo, a gente pode dar uma esticada. Tem muito paciente do conservador. Muito. Muito paciente em E conservador. muito que precisa entrar em conservador e nem imagina. Esse é justamente aí que eu ia te perguntar. Como é que a pessoa pode descobrir que ela tem que fazer esse controle? Exames periódicos, certo? Exames periódicos, isso. Por exemplo, se a pessoa tem na família ou ela mesma tem algum problema de pressão alta, diabetes, tiver perceber alguma diferença na urina, né? A urina tá com espuma, vamos dizer assim. Se tá fazendo xixi, tá ardendo muito, essas coisas. Agora o momento, piadinha, se você vai fazer xixi e percebe que tem uma carreira de formigas te seguindo, é sinal que você tem diabetes, amigo. Fica ligeiro. Muita gente também urina muito durante a noite. Dores também na região assim lombar e às vezes não piora com a movimentação, né? Só fica Não, doendo sempre. você falou uma coisa que é engraçada. Eu, quando me descobri renal, foi graças a uma dor na lombar. Eu não Olha conseguia aí. me mexer, não conseguia respirar, fui parar no hospital por conta disso, uma dor na lombar. E aí fui diagnosticado com insuficiência renal já em fase terminal. Tá vendo? É muito rápido às vezes, não dá nem tempo Sim, pra você pensar. mas eu vou Tá? te Quando falar, você hein? vê, já tá na hemodiálise. Não tinha formiga na minha privada, não. Eu não sou. É um detalhe, eu não sou diabético. O único problema é realmente a insuficiência renal. Mas isso que você falou da espuma é um fato interessante que muitos pacientes relatam. É a perca de Começou com proteína, né? isso mesmo. Começa com, eu tinha uma espuminha ficava uma espuma, e vai deixando pra lá, Vai quando vê. deixando. Esse é o A grande gente já tá problema, né? sofrendo demais.
esse é o grande problema, né? Vai deixando, quando vai perceber já tá na máquina. Aliás, falando em estar na máquina, uma outra coisa que a gente vai abordar bastante é sobre fístula. Fístula, pernicate e outros tipos de catéter. Porque muita gente tem dúvida nisso. Pense E no assunto muito. polêmico. Esse é um assunto polêmico, tem a polêmica. Se eu pôr a fístula, meu braço vai ficar feio. Como é que eu vou desfilar É, de regata? Não tem isso. problema. Vamos lançar a moda Fístula 2020. Isso, isso eu Né? gostei. Vamos criar a campanha Mostre Sua Fístula. Verdade, gostei. Já Né? tô topando essa campanha aí, Já tá porque topando aí, ó. Porque muita eu. gente tem vergonha, né? Sim, sim, muita gente esconde a doença renal, muita gente esconde a fístula, esconde tudo, enquanto a melhor coisa é abrir o jogo mesmo, botar a cara aí no mundo pra tá melhorando a saúde, né? Mas é Sim, com difícil. certeza. Muita gente não Né? compreende, esconde catete, esconde perniquete. Olha, a situação, vou te contar, viu, Arthur? Eu já vi cada coisa no Instagram. Olha, você já viu nego fazendo malabarismo para esconder, né? Com certeza. Literalmente, vou pôr quase que um saco na cabeça para esconder. Oh, já conheci gente de mais de 5 anos que ninguém sabia que fazia diálise. Eu fiquei impressionada. Mas o que você faz de segunda, quarta e sexta por 4 horas? Eu dou uma sumida básica. Sou abduzido por 4 horas. É, com certeza. Aliás, falando sobre isso, como é que é seu esquema de diálise, Gabi? 3 vezes na semana, 4 horas. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta. Primeiro turno É, também? primeiro turno. Achei bem Nós melhor o gostamos, primeiro turno. nós gostamos de acordar cedo. É. É sempre Quando bom não tem acordar diálise, cedo. eu já acordo no mesmo horário, não consigo nem dormir. E aí, já fazendo um apanhado geral dos próximos episódios, Gabi, eu vi que você também pratica exercício, né? Sim, sim, tô voltando aí a praticar minha atividade física. Por enquanto tô só na corrida, caminhada, mas eu quero voltar pra academia mesmo, fazer um funcional, treino. É muito bom. Corajosa. Eu vou te falar que eu nado, pratico natação, pratico hidro, faço um pouquinho de musculação e saio para dar meus tiros de vez em quando. Os tiros é mais pelo lado psicológico, não é tanto pelo lado físico. Ajuda bastante com lidar com o estresse e tal. Faz bem. Recomendo, aliás. Vou arrumar uma pistola. Legalizada, por favor, viu? Não vamos incentivar o crime. Mas então, Gabi, eu acho que o podcast vai ser bem legal, vai ter programas polêmicos como sobre fístula, vai ter programa sobre saúde bucal, que é uma coisa muito importante, que não é tão comentada, até porque Verdade. nós temos um grande problema com cálcio, né, Gabi? Sim, sim, verdade. Você que é nossa Nutri, nossa bela Nutri de plantão, pode falar pra gente que a nossa anemia não se resolve comendo, né? É verdade. Tem que se resolver na base do Emax mesmo. Como a Tal gente não qual o tem o Lance rim para Armstrong. produzir. Oi? Não, nós temos que fazer que nem o Lance Armstrong, na base do doping do Emax, da Com injeção. certeza. Eu É, com o meu só na esquema, injeção. eu no meu esquema 8-12-8, Nossa, estudo, Arthur. pô, também sou um cara grande, né, Gabi? Não dá pra ser É. diferente. Eu só tô 4, 4 e 4. Tô bem ainda. Pra mim é 8-12-8 e daqui a pouco volta a ser 12-12-12. Ah, meu Deus. E haja abraço, viu? Verdade. Gabi, eu queria agradecer por você ter aceitado participar do projeto. E bora tocar esse barco e fazer barulho aí para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Com certeza é um projeto bem legal. Já tô amando. E vamos lá, vamos juntos nessa. Vamos lá. E já vou deixar uma enquete, até para pedir para você pôr no seu Instagram também, para que o povo decida a nossa próxima pauta sobre o que será. Vamos deixar o pessoal escolher aí e a gente taca ali pau. Certo. Certo? Quer mandar um abraço, mandar um beijo, dedicar o programa ao cachorrinho? Ah, dedicar o programa a toda a minha família que está sempre do meu lado me apoiando. Meu esposo, meus pais, até meus cachorrinhos que estão aqui me dando alegria. Tá vendo? Outra coisa, é sempre que vai terminar, eu lembro de um detalhe, uma coisa importante quando você fala família, isso é muito importante.
Sim, é muito importante para dar uma estrutura, principalmente emocional e psicológica, para suportar o tratamento. verdade. Sem eles fica mais difícil. Verdade. Vamos falar isso em um próximo episódio aí. Vamos falar Vamos sobre falar da eles. participação da família no tratamento. Isso vai ser bem Isso. bacana. Bom, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. A gente espera vocês no próximo episódio. E um abraço a todo mundo aí. Pode chamar a gente no Instagram, pode chamar no Twitter, pode mandar sua sugestão, sua pauta. E boa diálise a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!